Oi! Hoje eu faço um convite para a primeira leitura conjunta aqui do Mantado de Livros, e será sobre todos os romances de Machado de Assis. No ano que vem, em 1919, nós comemoramos 180 anos de nascimento de Machado de Assis. É por isso que eu vou começar agora a fazer essa leitura conjunta de todos os seus 9 romances. Mas você deve estar se perguntando, mas peraí, se é só no ano que vem que se comemora os 180 anos de seu nascimento, por que você vai começar a comemorar então um ano antes? Bom, é porque neste ano aqui de 2018 eu quero dar destaque para os seus romances. Então, lá em 2019, para os seus contos. Como todo mundo sabe, o Imantado de Livro valoriza bastante os contos. Mas, ano que vem, muita gente vai comemorar essa data. Então vai ter muita resenha dos seus romances. Então eu vou ficar diferente, vou ficar mais focado nos contos. E claro, já tendo disponível aqui nos arquivos as análises e essa leitura conjunta dos seus romances. Mas claro que para isso ficar mais divertido e mais emocionante, eu conto com a participação de vocês que estão acompanhando já o Imantado de Livros. Para cada romance do Machado eu vou dedicar um mês. Então serão algumas semanas primeiras de leituras. E ao final, na última semana do mês, aí sim eu faço aquela tradicional resenha crítica, dando pitacos sobre a obra do mês. E agora com um diferencial nesses vídeos de leitura, porque teremos, enfim, spoilers da história. Geralmente eu não gosto de dizer muita coisa importante para nunca estragar a experiência de leitura de vocês. Mas nesses vídeos de leitura compartilhada, conjunta, coletiva, sim, eu vou comentar o que eu li, o que eu achei e dar muito mais pitacos, daqueles mais de coisas de momento. Mas vamos enfim à nossa programação para você poder acompanhar. Com certeza você deve ter algum livro do Machado de Assis encostado aí na sua estante que você talvez nunca tenha lido por causa da famigerada escola, ou então você já leu e talvez seja uma boa oportunidade de fazer uma releitura. Para os livros do Machado de Assis, nunca é demais fazer uma nova passagem pelo seu texto. É claro, você não precisa ter essa edição aqui da Nova Fronteira que eu adquiri e é muito bacana. São 3 volumes com todos os 9 romances e mais alguns contos selecionados. E claro, eu vou usar no ano que vem e mais alguns que eu vou caçar por aí. Machado de Assis fez mais de 200 contos. Quem sabe eu consiga achar todos eles e eu possa fazer aquelas famosas resenhas individuais aqui do Mantado de Livros. Mas sim, agora sim, vamos à programação da leitura. Como todo mundo sabe, Machado de Assis ficou famoso por causa de 3 romances principais. Mas ele também teve uma fase inicial que muita gente não conhece, pula completamente e nunca ouve falar desses livros, que são os contidos aqui nesse livro aqui. Os primeiros são Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. A minha ideia inicial era ler esses 4 primeiros, aliás, ler todos os livros na ordem. Mas, como eu já estou participando de uma outra leitura de clássicos nacionais, que aliás o link está aqui em cima, o vídeo que eu postei ontem, eu tive que fazer uma alteração na minha leitura, porque se esses aqui fossem os 4 primeiros, eu não poderia encaixar a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que está lá no outro projeto. Então eu vou intercalar essa fase inicial com essa fase mais realista e mais famosa, que está contida aqui no 2º volume desta coleção, e compreende, claro, os títulos Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas e aquele famosíssimo Dom Casmurro. Então eu vou fazer sempre uma leitura da primeira fase e intercalando com essa segunda fase. Lá são 4, aqui são 3, então vai ficar um belo de um sanduíche. E para terminar, os últimos livros do Machado de Assis, esses sim são até mais obscuros, até de gente que lê muito Machado de Assis. Eles estão aqui nesse 3º livro, onde estão os contos escolhidos. Os romances são Esaú e Jacó e também Memorial de Aires. Para esses 2 aqui, eu vou fazer também uma inversão. Foram publicados nessa ordem que eu falei.
Esaú e Jacó e depois Memorial de Ares. Eu vou inverter a ordem, o motivo tem dois. O primeiro principal é por causa dos dias ali nos meses, para dar uma facilitada. Mas também, quem conhece essas duas obras sabe que se ele tem o mesmo narrador, ele pode ser lido realmente na ordem inversa, sobre o que diz o conselheiro Ares. Então eu vou ler primeiro Memorial de Ares e depois Esaú e Jacó. Na obra completa de Machado de Assis, realmente constam apenas 9 romances. Pode ser considerado até pouco se a gente for comparar com outros escritores por aí, sejam nacionais ou estrangeiros. Mas, mesmo sendo pouquíssimos livros que ele escreveu, dá para ficar meio entediado se eu começar a falar aqui lendo o cronograma de leitura e crítica. Principalmente se eu ficar especificando a quantidade de páginas e a quantidade de capítulos que deve ser lido para cada uma dessas semanas. Vai ficar muito chato. Então eu só vou fazer um apanhado aqui geral e vocês realmente passem lá na descrição do vídeo e confira a tabela completinha. Então só lembrando, em fevereiro a gente começa Ressurreição com 3 semanas de leitura e a última de resenha. A resenha será no dia 22 de fevereiro. Já em março, como eu tinha dito antes, será Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como é um livro um pouquinho mais extenso, eu vou gastar 4 semanas de leitura e depois sim a resenha, que será no dia 29 de março. Já em abril, voltamos a um livro mais fininho, então bastam 3 semanas de leitura e mais uma de crítica, que será no dia 26 de abril. Em maio pulamos para Quincas Borba, que também precisará de mais semanas de leitura. Na verdade, esse é o maior livro que o Machado de Assis escreveu. Ele tem 234 páginas nessa versão aqui que eu estou usando da Nova Fronteira. Então serão 4 semanas de leitura e mais uma de crítica ao final, que será no dia 31 de maio. Depois, em junho, teremos Helena, com 3 semanas de leitura e mais uma resenha crítica no dia 28 de junho. Para depois voltarmos à fase realista em julho com, sim, Dom Casmurro, também com 4 semanas, porque é um livro também um pouco maior. 4 semanas de leitura e a crítica ao final, só que excepcionalmente não estará em julho, mas estará em agosto, em 2 de agosto, a crítica. E sim, logo depois, em agosto, Yaya Garcia, novamente com 3 semanas de leitura e mais uma resenha crítica no dia 30 de agosto. Pulando para setembro, chegamos na última fase de romances de Machado de Assis, onde fazemos aquela inversão que eu já comentei, então será Memorial de Ares, com 3 semanas de leitura e mais uma de crítica no dia 27. E finalmente, em outubro, encerramos com Esaú e Jacó, com 4 semanas de leitura e mais uma de crítica, que será no dia 1º de novembro, as leituras em outubro e a crítica em 1º de novembro. Pois é, mesmo falando rapidinho aqui, também já foi demais e ficou meio enfadonho. Bom, é isso, eu conto com vocês para essa leitura conjunta desses romances de Machado de Assis ao longo de 2018. Com certeza eu vou me divertir bastante, principalmente porque alguns desses livros aqui são os que eu mais gosto. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Mas claro, eu vou também gostar de ver esses outros que eu não sei nada, como Ressurreição ou Yaya Garcia. O texto do Machado de Assis sempre é interessante. Se vocês concordam comigo, me acompanhem nessa leitura. E por enquanto, tchau!